Fala pessoal, beleza? Chique 10, Walter na área, e no vídeo de hoje a gente continua a resolução da prova do IME 2021 da primeira fase. Questão essa bem bacana, questão de números complexos misturado com um pouquinho só de determinante, porque um determinante de uma matriz 2x2 é bastante batido para você aí que está prestando a prova do IME. Então, ó, vem comigo, perdeu aí as primeiras questões, né? Questão de 1 até 5 resolvida, então corre lá na minha playlist, deixa aí o card para você já acompanhar e já ativar as notificações. Se você não se inscreveu, então já se inscreva, ative as notificações para você acompanhar as outras resoluções, para você acompanhar depois a resolução da segunda fase. Ele fala, considere a matriz M, essa belezura, onde Z é um número complexo, ele me deu o formato do Z, olha só que beleza, hein? E ele disse ainda que Z barra é o seu conjugado e os ângulos estão expressos em radianos. Determine, né, qual é o determinante dessa matriz. Então, se a gente for calcular aqui o det dessa matriz M, o det dela, basta a gente multiplicar, né? 1 vezes Z barra, então vai ficar o próprio Z barra. E depois Z vezes o menos Z, ficaria menos Z ao quadrado, como eu estou voltando, vai ficar mais Z ao quadrado. Beleza, agora é só fazer continha. O que a gente tem, né? Primeira coisa, se você não curte trabalhar com radiano, você pode, por exemplo, transformar isso aqui para graus sem medo de ser feliz. 4π sobre 3 é a mesma coisa que 240 graus. Então, isso daqui é 240 graus. Então, se você for pensar na forma algébrica do número complexo Z, cosseno de 240 é menos meio. Então, isso aqui a gente vai ter menos meio. O seno de 240 seria menos raiz, seria não, né? É menos raiz de 3 sobre 2. Então vai ficar menos i, que multiplica raiz de 3 sobre 2. Fechou o rolê? Esse daqui é o meu número complexo Z. Como ele falou para a gente determinar o seu conjugado, então basta a gente trocar o sinalzinho ali. Então vai ficar menos meio mais i vezes a raiz de 3 sobre 2. Beleza pura. É claro que, nesse caso, eu não vou fazer a distributiva do Z vezes o próprio Z. Aqui a gente vai utilizar aquela ideia que a gente tem a respeito da fórmula de Moivre, que é a potência de um número complexo. Se você tem um número complexo Z, que tem um certo módulo, um certo cosseno de θ, mais i vezes o seno desse θ, quando você calcula uma potência Z elevada a n, isso daqui é o módulo elevado a n, vezes quem? O cosseno de n vezes θ, mais i vezes o seno de nθ. Então, é claro, né, na hora da prova, isso daqui teria que estar na sua cabeça, então você não precisava escrever, né, já vai direto ao ponto. Então, nesse caso, como eu quero z ao quadrado, pessoal, isso daqui seria o módulo elevado ao quadrado. Observe que você não tem ninguém multiplicando o cosseno e o seno ali. Então, o módulo é 1, e 1 ao quadrado vai dar 1. E aí você teria o cosseno de 2 vezes 240, ou seja, o cosseno de 480, mais i vezes o seno de 480. Se você pegar lá 360, né, para 480, isso daqui dá 120. Então, esse cara aqui é a mesma coisa que o cosseno de 120, mais i vezes o seno de 120. Então, no fim das contas, a gente vai somar cosseno de 120 menos meio e o seno de 120 mais i raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar i raiz de 3 sobre 2. Então, você tem aqui menos 2 vezes o meio. E aí, aqui no caso, você vai ter mais 2 vezes o i raiz de 3 sobre 2. Colocando 2 em evidência aqui, ó, você vai ter 2 vezes. Por que você vai colocar o 2 em evidência? Porque se você observar, nós temos aqui o 2 em evidência. Esse aqui não tem o 2 em evidência, mas não é a resposta para a gente. Então, o que a gente vai ter aqui? Nós vamos ter o meio negativo, mais i que multiplica raiz de 3 sobre 2. E aí, no caso, a gente tem 2 vezes menos meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2. A gente já fez essa continha. Se você perceber, esse cara está aqui, ó. Ele é o cosseno de 120 mais i vezes o seno de 120. Só que ele disse para a gente trabalhar em radianos, então 120 é a mesma coisa que 2π sobre 3. Resposta do nosso problema é a alternativa correta, como sendo a alternativa A. E aí, beleza? Curtiu a resolução? Então comentem aí. Um grande abraço para você. Não se deixe de se inscrever no canal. E um grande abraço. A gente se encontra no próximo vídeo.